Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar da teoria geral do direito probatório, já passamos pela teoria geral da prova, vimos algumas provas em espécies, estamos agora a tratar do direito probatório autônomo, as ações probatórias autônomas. Já vimos duas outras ações probatórias autônomas, a produção antecipada de prova, a exibição de documentos. Vamos no vídeo de hoje tratar da arguição de falsidade que aparece na tela aí para os senhores. Vamos a ela, portanto. Vamos lá, a arguição de falsidade. Falsa é toda prova que não retrata a realidade, isto é, aquilo que melhor se pode apurar como tal. Documento é um objeto sensorialmente perceptível, como nós vimos, fato representativo, que traz em si a representação de um fato pretérito, que é o fato representado. O documento é falso quando o fato nele representado não corresponde à realidade. A não correspondência à realidade pode derivar de um defeito na própria representação do fato. Vejam que encontra-se no inciso 1º do parágrafo único do artigo 427. O documento traz uma representação que não é verdadeira. Por exemplo, afirma que é solteiro alguém que é casado, certifica que estava num dado lugar, hora e data alguém que lá não estava nesse momento, etc. Essa é a falsidade ideológica. Em outros casos, o defeito está no próprio fato representativo, no próprio documento que foi adulterado. É o que se encontra no inciso 2º do parágrafo único do artigo 427. Apagou-se a original afirmação de que alguém era casado, fazendo-se agora constar que ele é solteiro. Rasurou-se e modificou-se a data em que se certificava a presença de uma pessoa em dado lugar, etc. É a falsidade material. Objeto e função da arguição de falsidade. Tradicionalmente, é a essa última que se destina o mecanismo ora examinado. O incidente de arguição de falsidade documental presta-se a averiguar a existência de deturpações, rasuras, adulterações, deteriorações materiais no documento. Por isso, sua instrução probatória cinger-se-ia ao exame pericial. Vejam o artigo 432. A ideia é de que a falsidade ideológica deve ser provada por qualquer meio no normal curso da instrução probatória. Mas essa concepção não é pacífica. A tese tradicional pressupõe que todo documento seria juntado aos autos na fase postulatória, o que daria à parte interessada sempre a chance de provar a falsidade ideológica na fase instrutória. Todavia, a prova documental pode ser produzida depois disso, mesmo em fase recursal, seja em casos expressamente autorizados em lei, vejam o artigo 435, seja pela tendência jurisprudencial de atenuação da preclusão em matéria probatória. Nessa hipótese, há de assegurar-se à parte interessada a oportunidade de se provar inclusive a falsidade ideológica do documento. Daí a tendência não só de se admitir o incidente de arguição de falsidade ideológica, como ainda não se restringir sua instrução probatória à perícia. Assim,
Embora o artigo 432 aluda apenas à perícia, o 431 sugere o contrário, ao referir-se aos meios com que provará o alegado. Seja como for, a arguição de falsidade tem por resultado possível apenas o reconhecimento de que o documento é falso, ou a negativa de tal reconhecimento. Não se presta a desconstituir consequências jurídico-materiais de manifestações de vontade que tenham veiculado ou se amparado em falsidade ideológica. Para tanto, é preciso uma demanda anulatória própria, a ser proposta autonomamente, ou, se presente os requisitos, por exemplo, na reconvenção, em caráter incidental. O incidente de arguição de falsidade é aplicável a documento de qualquer espécie, escrito ou não. É possível, inclusive, a arguição da falsidade do documento produzido eletronicamente ou digitalizado. Vejam a esse respeito os artigos 439 a 441 do CPC e o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 11.419 de 2006. Mas tal incidente cinge-se à prova documental. A falsidade de provas de outra natureza deve ser demonstrada por todos os meios no curso da instrução probatória. Caso excepcionalmente se admita a produção de prova oral ou pericial depois de fase instrutória, deve-se igualmente se dar à parte contra quem se utilizará tal prova o direito de demonstrar-lhe a falsidade por todos os meios. Natureza: a eventual formação de ação declaratória incidental. A arguição de falsidade também pode ser objeto de uma demanda principal, geradora de um processo próprio. Tem-se, nesse caso, uma ação declaratória autônoma, respaldada no inciso 2º do artigo 19 do CPC. Mas, em tal hipótese, a medida não se revestirá de nenhuma especialidade, seguirá as regras do procedimento comum. Já no presente tópico, examinam-se se regras peculiares da arguição de falsidade formulada no próprio curso do processo em que se pretende utilizar como prova o documento que é objeto da arguição. Arguida a falsidade dentro do processo e, no momento oportuno, instaura-se um incidente, isto é, um episódio procedimental específico dentro de um processo em curso, destinado à averiguação da veracidade do documento. Não há autuação em apartado. A arguição é processada nos próprios autos em que se desenvolve o resto do processo. Nesse caso, em princípio, a arguição será resolvida como simples questão interna ao processo, meramente instrumental à decisão final. Ou seja, caso repute o documento autêntico ou falso, isso consistirá em mera avaliação da prova, como outra qualquer que se faz no processo. Tal juízo ficará restrito à fundamentação da decisão sobre o mérito da causa. Diferentemente, no CPC de 73, o incidente de falsidade sempre consubstanciava uma ação declaratória incidental. É o que constava do inciso 2º do artigo 4º, combinado com o artigo 5º do CPC do Código Buzaide, o Código de 73. No Código atual, cabe à parte escolher se fará simples arguição, a ser dirimida incidentalmente na motivação da sentença, ou se requererá que a questão da falsidade seja decidida em caráter principal. Vejam os artigos 433 e o parágrafo único do artigo 430. Se a parte não o requerer expressamente, a questão será resolvida apenas de modo meramente instrumental, na fundamentação da decisão, portanto. Já se houver o requerimento expresso de seu enfrentamento como questão principal, a arguição de falsidade terá a natureza de ação declaratória incidental sobre a veracidade do documento. A formulação dessa demanda não exige quaisquer requisitos formais adicionais. Basta o inserir-se na arguição pleito nesse sentido. Todavia, quando arguida a falsidade no curso da execução ou do cumprimento de sentença, e não em embargos ou impugnação ao cumprimento, não é possível requerer o julgamento da questão em caráter principal, pois não haverá, nesses processos, nenhum julgamento de mérito. Sede e fase do cabimento.
O incidente de arguição é admissível em todas as fases processuais e grau de jurisdição, mesmo no STF e no STJ, quando a futura decisão deva levar em conta a prova documental, cabe a arguição. É cabível também no processo de execução e no de embargos de executado, nas fases de liquidação, de cumprimento de sentença e de impugnação ao cumprimento, bem como no processo instaurado apenas com pedido de tutela provisória antecedente. Cabe ainda em procedimentos especiais, desde que neles a instrução não seja limitada à prova escrita, como, por exemplo, no inventário, artigo 612, no mandado de segurança, Lei 12.016 de 2009, etc. Momento. Se o documento é juntado com a inicial, ou em qualquer momento antes da citação, a arguição de sua falsidade deve fazer-se na contestação. Se o documento é juntado na contestação, a arguição deve ser formulada dentro da réplica, artigo 430 do CPC, prazo de 15 dias, portanto. Se juntado na inicial executiva ou no requerimento de cumprimento de sentença, a arguição deve fazer-se na petição de embargos de executado e de impugnação ao cumprimento, respectivamente. Deve ser formulado logo na petição inicial da oposição, se o documento já está nos autos do processo principal, quando o oponente propõe sua demanda. Nos demais casos, cabe arguir a falsidade em 15 dias contados da intimação de sua juntada do documento. Vejam o artigo 430. Aplicam-se a esse prazo os artigos 180, 183, 186 e 229, que trata do prazo em dobro para alguns sujeitos processuais, quando for o caso. Ele também pode ser ampliado pelo juiz, a requerimento da parte e em decisão fundamentada, em vista da quantidade ou complexidade dos documentos. É o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 437 do CPC. Mas a ausência de arguição tempestiva não imuniza o documento de ter sua veracidade questionada. A falsidade da prova enseja até a rescisão da coisa julgada, veja o inciso 6º do artigo 966, e pode configurar litigância de má-fé, artigos 77 e 80 do CPC, bem como crime, artigos 296 e seguintes do Código Penal. Deve ser averiguada mesmo de ofício pelo juiz no curso do processo, inciso 3º do artigo 139 e artigo 370. Logo, a parte que deixa de arguir tempestivamente a falsidade apenas perde o direito à instauração do incidente específico, com instrução própria e prioritária, artigo 432, e a possibilidade de requerer a resolução da questão em caráter principal, parágrafo único do 430 e 433 que nós já vimos. Mas pode, a todo tempo, enquanto o processo admitir juízos de fato, apontar e provar a falsidade. Vamos ver esse último tópico aqui da legitimidade do interesse processual. O incidente de falsidade pode ser instaurado por, em primeiro lugar, qualquer das partes do processo, inclusive o oponente, que é autor da ação de oposição, o artigo 682 seguinte, pode ser também proposta pelo Ministério Público, mesmo quando atua apenas como custos legis, mas nessa hipótese pode apenas suscitar o incidente e não requerer o julgamento da questão em caráter principal. Pode também ser proposta por terceiros que, ao intervir, assumiram a condição de parte, como acontece com o assistente litisconsorcial, com o denunciado, com o chamado ao processo e o trazido ao processo por força de desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser proposta também, por fim, pelo assistente simples, no caso de inércia do assistido, mas não na hipótese em que esse, o assistido, se manifesta contrariamente à arguição. O amicus curiae terá seus poderes concretamente definidos na decisão que o admitir no processo. É o parágrafo 2º do artigo 138. Mas seus poderes jamais equivalerão aos de parte, nem subsidiariamente, não estando legitimado para arguir a falsidade documental. Contudo, ele poderá fundamentadamente suscitar a dúvida quanto à veracidade do documento, passível de investigação ex officio pelo juiz. A legitimidade passiva recai sobre a parte que tende a beneficiar-se da prova gerada pelo documento falso. Não é necessariamente quem o juntou aos autos, pois ele pode ter sido juntado pelo juiz de ofício, por auxiliar do juízo, por terceiro pela própria parte, arguente da falsidade. Não há interesse processual para a arguição de falsidade quando o documento é irrelevante para a solução da causa. Por outro lado, não se pode descartar que a própria parte que juntou o documento tenha interesse jurídico de arguir-lhe a falsidade. Por exemplo,
O documento por ela juntado contém partes que a favorecem e outras que a prejudicam, e ela pretende demonstrar que são falsas apenas essas últimas. Competência do incidente. Em princípio, a competência recai sobre o mesmo órgão jurisdicional perante o qual está tramitando o resto do processo. Mas se o documento é juntado depois de publicada a sentença, por exemplo, nas razões ou contra-razões de apelação, a arguição, ainda quando apresentada em primeiro grau, será de competência do tribunal, por força da regra do artigo 494. Quando for de competência do tribunal, caberá ao relator presidir seu processamento. É um dos poderes do relator, inciso 1º do artigo 932. Ele atua por delegação do colegiado competente, de modo que suas decisões, no curso do incidente, são passíveis de agravo interno, é a previsão do artigo 1021. Por outro lado, se necessário, a coleta de prova pode ser requisitada ao juiz de primeiro grau. Forma do requerimento de arguição. A arguição não se reveste de nenhuma especial formalidade, seja quando formulada em peça própria, seja quando inserida em outra petição, contestação, réplica, etc. Basta ao arguente, em primeiro lugar, apontar o documento ou parte dele cuja falsidade arguisse. Em segundo lugar, expor os motivos pelos quais reputa haver falsidade. Não se admite a arguição genérica de falsidade. Em terceiro lugar, especificar os meios de prova. E, por fim, eventualmente pleitear que a questão seja resolvida em caráter principal. Mais uma vez, parágrafo único do artigo 430 e artigo 433 do CPC. Agora vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para evitar que ele fique demasiadamente extenso. E vamos continuar a análise da arguição de falsidade no próximo vídeo, por esse tópico que está aqui na tela, a participação do arguido. Então é isso, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.